Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que nos seguem no canal Informática Sem Frescura. Estamos voltando para mais uma aula e dessa vez o tema vai ser o programa Excel, aí, o tão esperado Excel, programa que eu mais gosto aí do pacote Office. Com certeza a gente vai aprender bastante coisa. Sem grandes frescuras, lembrando que temos um monte de aulas aí sobre o Windows e o Word, aí é só você dar uma procuradinha no canal. Observa lá, tem várias aulas, se inscreve no canal lá, que você vai ganhando atualizações aí sobre o que está acontecendo nele, beleza? Vamos direto ao que viemos aí, pessoal. O Excel é um programa, então, assim como o Word do pacote Office, que é o aplicativo para escritórios da Microsoft, ok? Então ele serve para quê? Bom, o Excel serve, vamos dizer assim, entre outros, mas principalmente para confecção de planilhas, organização, enfim, dados. Então, o Excel está para a matemática, assim como o Word está para o português e os textos, se é que vocês me entenderam. Então, a parte de estatística, contabilidade, cálculos simples, cálculos complexos, enfim, uma infinidade de aplicações, inclusive pequenos programas, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas dá para chamar como tal, para empresas e tudo mais. Então, se você tem aí uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, do qual você precisa de algum tipo de organização, e não está, vamos dizer assim, disposto a gastar uma grana federal com isso, você estuda o programa Excel e começa a resolver pequenos problemas na tua empresa, porque a gente sabe que comprar um programa específico para determinadas funções de uma empresa acaba custando bastante caro, ok? Então vamos direto. Aonde o Excel se esconde aqui na minha máquina? Pessoal, o Excel fica juntamente com o programa Word lá. Eu vou no menu Iniciar, todos os programas, vou procurar a pasta do Microsoft Office. Está aqui ela. Dentro do Microsoft Office nós temos o Microsoft Excel 2010. Lembrando que estaremos tratando do Excel 2010, porém, toda e qualquer informação que a gente receber sobre ele vai valer também para as outras versões com pequenas adaptações, ok? Mas com certeza, através dessa aula do Excel 2010, você vai conseguir mexer em todos os outros com pequenas adaptações. Por exemplo, a grande diferença existe, por exemplo, entre o Excel 2010 e o Excel 2003, que a grande maioria já nem possui mais nas suas máquinas. Mas as fórmulas e toda e qualquer coisa que a gente viu, salvo algumas configurações, vamos dizer assim, de imagem, vamos dizer assim, de estilos, que a gente vai ter diferente lá no 2003. Mas pode vir com a gente aí, que com certeza você não vai ficar mais muito tempo com o Excel 2003, se você tiver ele. Sugiro que você atualize para uma versão mais moderna, que você vai ter mais possibilidades, que é o que a atualização desse tipo de programa te proporciona. Ok? Então vamos lá. Essa é uma forma de achar o Excel dentro aqui, nós estamos no ambiente Windows 7, ok? Mas se você também estiver aí no Windows 7, basta você clicar no menu iniciar e digitar a palavra Excel. Você acaba filtrando aqui e localizando. Então mostrei duas formas, você escolhe aí qual é a forma que você mais gosta para trabalhar, ok? Vamos lá então, aqui nós temos a interface básica do programa. O que cabe falar sobre a interface básica do programa? Temos a guia Arquivo, que trata da parte de salvamento de arquivo, né? Então quando você cria uma planilha e deseja salvar ela em algum lugar do computador, então salvar ou salvar como. Qual é a diferença entre salvar e salvar como? Salvar salva o arquivo no lugar dele próprio com um nome específico. Então imaginemos que eu clique aqui em salvar, abre a janela de salvamento, a caixa de diálogo de salvamento, eu escolho o lugar, por exemplo aqui a área de trabalho, dou um nome para esse arquivo, e simplesmente dou o comando salvar aqui embaixo, observando que aqui em cima ele está me dizendo em qual diretório eu estou salvando, neste caso, área de trabalho. Salvei. Como eu tenho certeza que eu acabei de salvar esse arquivo? Observando aqui em cima, você tem
o nome alterado do arquivo na barra de títulos. Vou minimizar e mostrar para vocês que a gente acabou de salvar este arquivo aqui, chamado info sem frescura, ok? Beleza, então. Temos um arquivo salvo, beleza. Se eu quiser e fizer qualquer alteração nesse arquivo, basta eu clicar ou no disquetezinho aqui que equivale a salvar, que é a mesma coisa que clicar aqui, ou eu posso usar o atalho de teclado Ctrl mais a letra B, como está mostrando ali, onde vocês estão visualizando. Beleza? Então, no momento que eu fizer alterações no documento, eu clico em salvar para salvar essas alterações de um arquivo que já está salvo. Já o salvar como serve para quê? Para eu salvar esse arquivo que vocês estão visualizando, que já está salvo aqui com um nome específico, com um outro nome. Por quê? Por diversos motivos. Pode ser qualquer um, eu não estou aqui disposto a pensar. Mas, por exemplo, você tem uma planilha que você faz mês a mês. Então, você tem ela salva com o nome janeiro, por exemplo. No mês seguinte, fevereiro, obviamente, você pega essa mesma planilha de janeiro, dá o comando salvar como ao invés de salvar e salva com um outro nome. Por exemplo, imaginemos que está o info sem frescura aqui. Eu coloco então info sem frescura espaço fevereiro. E vou dar um salvar aqui embaixo. Observem que agora nós temos duas pastas mantendo a originalidade dessa primeira pasta e criando uma nova com as alterações efetuadas. Então, acredito que está explicado. Qualquer dúvida, deixa um comentário, deixa uma informação aí para que a gente possa te ajudar se eventualmente ficou alguma dúvida, ok? Então, menu arquivo é para isso, né? Também aqui, para abrir eventualmente um arquivo que a gente já salvou, embora que muitas vezes a gente vá direto no diretório e clique duas vezes sobre ele, mas eu posso abrir por aqui também. Então observem aqui, cliquei em área de trabalho, tem aqui os dois arquivos que a gente está utilizando. O arquivo fevereiro já está aberto, eu poderia abrir também o arquivo info sem frescura, que é o primeiro que a gente gravou. Vou dar o comando abrir, observem que agora nós temos dois arquivos, info sem frescura fevereiro, e o info sem frescura. Ok? Beleza! Então, como eu disse, aqui nós temos possibilidades, vamos dizer assim, voltadas para o gerenciamento do documento como um todo. Por exemplo, a parte de imprimir, que é efetivamente mandar para uma impressora que você tenha. A parte de enviar, compartilhamento online. A parte de configurações e opções do próprio Excel. Ok? Arquivos recentes que foram trabalhados, aqui eu só tenho os dois. Pedir um novo arquivo, e aí é interessante observar que temos modelos de arquivos. Então olha só que interessante, calendários, calculadoras, cartões, observando que aqui a gente está no office.com e obviamente você tem que ter uma conexão com a internet para observar os arquivos do office.com, ok? Modelos recentes, enfim, pasta de trabalho em branco, é o que geralmente usa, é a que carrega por padrão. Então imaginemos que eu quero abrir aqui um calendário. Vamos tentar, vamos ver aí se a Microsoft vai nos ajudar desse jeito. Vou clicar aqui. Tá, carregou o calendário de 2008, 2009, 2010 e 2012. Calendários de ano letivo, calendário de vários anos, outros calendários. Vamos clicar nesse aqui. 2005 a 2014, olha que interessante. Então, vou clicar aqui. Obviamente, ele está fazendo aqui o download desse calendário. Está aqui ele, pessoal. Olha só, ele criou várias planilhas até o ano de 2014. Então, no ano que vem, nós já vamos ter problema com esse calendário, ok? Mas, então, isso aqui é a prova, pessoal, que temos bastante coisas interessantes que nós podemos nos utilizar. Então, o novo tem essa facilidade. Folha de ponto, olha só, se você tiver algum problema aí, alguma empresa que precise controlar ponto, você não precisa nem se preocupar em criar, né? Uma agendinha, enfim, pessoal.
várias coisas. Não vou mostrar todas porque cabe aí uma dose de curiosidade da tua parte. Entra aí, clica e observa o que vai acontecer, beleza? Então tá, vamos para a próxima guia aí, vamos falar dela. Só que eu vou fechar esse arquivo de calendário que eu abri, porque eu não quero usar um arquivo em branco para padrão. Então aqui ó, temos o arquivo primeiro, aquele info sem frescura. E a página inicial, nós temos aqui, vamos dizer assim, a parte inicial de formatação. Então quando você estiver na guia página inicial, você está tratando da formatação propriamente dita. Negrito, itálico, sublinhado, toda essa parte a gente vai ver. Alinhamentos, ok? Guia a inserir, nós estamos dispostos ou predispostos a inserir alguma informação ou algum objeto virtual na nossa planilha. Por exemplo, uma imagem, um clip art, que a gente vai ver mais para frente, ok? Layout da página tem a ver com a visualização do documento como um todo. Então imaginemos que eu queira mudar margens, ou seja, a largura da distância da folha, tamanho do papel utilizado, orientação, plano de fundo, enfim, pessoal. Uma série de configurações voltadas para a página, para a visualização de página quando impressa. Fórmulas. Aqui começa a ter a parte interessante do Excel, que é para nos ajudar a construir funções. Mais para frente a gente olha. A parte de dados, importação de dados de uma fonte externa, por exemplo, do Axis, que também é do pacote Office, da web, de texto, que é o que eu geralmente uso para importar de um bloco de notas ou de alguma outra coisa, enfim, conexões, né? Classificação de dados, filtro, enfim, pessoal, a parte de dados mesmo com relação às células que contiverem informação. Já a guia revisão tem a ver com o texto, assim como a gente tem lá também no Word uma guia de revisão, né, daquilo que a gente acabou produzindo. Bah, não vi essa aula. Volta no canal, entra, você vai ver uma série de aulas apenas sobre o Word. Entra lá, olha elas. Se faltou alguma coisa, pede que a gente dá uma olhada, ok? Deixa um comentário que a gente com certeza te ajuda. Exibição tem a ver com a forma como o documento vai ser visualizado no ecrã, no monitor. Ok? Por exemplo, aqui o controle de zoom. Se eu quero visualizar a barra de fórmulas ou não, que é essa barra aqui embaixo. Se eu quero visualizar os títulos, que é o que? As letras das colunas e as numerações das linhas. Enfim, pessoal. Desenvolvedor que na tua planilha não vai estar disponível, eu mostro mais para frente como é que você habilita ele. E aqui é uma guia personalizada que eu estava trabalhando para uma festa local aqui. Então a gente está trabalhando, construindo uma planilha para isso, ok? Mas, então uma síntese, um resumo você vai ter aí no seu Excel, provavelmente só até essa guia aqui. Já demos uma observada. E, como primeira aula, cabe falar o que ainda para você entender melhor o Excel. Temos aqui, pessoal, uma das coisas mais importantes do Excel, que é onde a coisa toda vai acontecer, que é a nossa barra de fórmulas, essa que eu acabei aqui de ocultá-la e mostrá-la. Então, na nossa barra de fórmulas, a gente tem aqui o local onde a gente insere funções, pessoal, que são a parte mais legal do Excel. E temos também aqui a nossa caixa de nome, que nos mostra qual célula está selecionada. Ok? Na parte mais inferior aqui, nós observamos o quê? Nós observamos que as colunas são pelo alfabeto. Então, há uma sequência alfabética para colunas, que no Excel 2010 começa no A, vai ao B, C, D até o Z, obviamente. Depois reinicia, ou melhor, continua acrescentando o A à direita, AB, AC, AD, vai indo, depois vai para o B, BA, e assim sucessivamente, até chegar
na combinação XFD, ou seja, é coluna que não acaba mais. São mais de 15 mil colunas, se eu não me engano, pessoal. É coluna que não acaba mais. São aproximadamente 16 mil linhas, pessoal. Só aqui eu dei uma espiadinha básica, né? 16 mil colunas, perdão. Já com relação às linhas, é uma numeração sequencial do 1 até 1.048.576 linhas. Ou seja, dá para colocar informação que não acaba mais em cada planilha. Observa aqui que a gente tem um conjunto inicial de 3 planilhas. Plan 1, Plan 2 e Plan 3, ok? Então, com relação às planilhas, cabe dizer para vocês que não há um limite mínimo ou máximo. Aliás, mínimo sim, tem que ter uma planilha no seu documento. Mas máximo, o único limite que eu conheço, já usei tantas planilhas em um mesmo documento, o único limite possível é, vamos dizer assim, a capacidade de memória do teu computador. Então eu tenho planilha, pastas de trabalho, vamos dizer assim, que são as instâncias do Excel. Quando você abre o Excel, você abre uma pasta de trabalho. Então esse documento aqui, Info Sem Frescura, é uma pasta de trabalho que a gente criou que contém planilhas, ou seja, fichários, vamos dizer assim, arquivos, nos quais a gente constrói a informação que estão contidas nessa pasta de trabalho chamada Info Sem Frescura. Então eu posso simplesmente ir incluindo planilhas clicando neste ícone Inserir Planilha ou simplesmente pressionando o atalho de teclado Shift mais F11. E aí observem que a gente vai inserindo planilhas, ok? Beleza, então. Outra coisa que é super importante no Excel é que quando a gente estiver editando alguma informação no Excel, nós essencialmente devemos concluir essa edição para depois pensar em fazer qualquer tipo de formatação. Por quê? Porque o Excel se comporta como, vamos dizer assim, um banco de dados, não é? Então nós temos que concluir a edição através da tecla Enter, por exemplo, e aí sim nós temos a possibilidade de fazer toda e qualquer formatação que vier à nossa cabeça. Ok? Então, essa é, vamos dizer assim, a primeira aula que a gente tem de Excel, que é uma introdução básica ao programa, para que você tenha uma noção do que a gente vai, vamos dizer assim, aprender nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado da aula. Vem com a gente que haverá uma série de outras aulas sobre Excel. E como eu disse, é o programa que eu mais gosto e é um dos programas que eu, vamos dizer assim, domino com um melhor conhecimento. Então, com certeza, você vai aproveitar bastante esse programa. Pode deixar dúvidas, pode deixar comentários. Se você não gostou do vídeo ou gostou, enfim, se gostou, dá o joinha, não gostou, dá o dislike lá, enfim, como você achar melhor. Deixa um comentário se você quiser alguma referência. Vem comigo, a próxima aula a gente entra no conteúdo propriamente dito, que é a parte mais legal, ok? Valeu, pessoal, um grande abraço, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo. O canal Informática Sem Frescura te agradece. E é isso aí, fiquem na boa.